o Padre Elzimar pode começar, e depois o Padre Clédson fala, né? Que o Padre Clédson terminou de falar agora. E aí depois a gente já faz outra rodada, né? Em um mundo marcado pelos reducionismos que evocam uma desconstrução do ordenamento das faculdades, das dimensões humanas, corpo, alma e espírito, e aí adiciono com a outra pergunta e que despreza tantas vezes a metafísica, criando uma visão unilateral e que não é capaz de dar respostas satisfatórias aos anseios humanos, como pensar a teologia do corpo como um processo mais amplo de uma educação integral, né? Então, essa pergunta gira justamente em torno de como anunciar uma teologia do corpo em um mundo marcado por um profundo desprezo da metafísica, é claro. Alguns vão falar de um mundo pós-moderno que volta ao anseio de religião, né? E talvez aí a gente já possa ter uma pista daquilo que possa ser falado. Mas como entrar nesse processo de anúncio da teologia do corpo nesse mundo e ao mesmo tempo também um processo de educação, né? Uma das etimologias da palavra educação vem de alimentar, né? Então, como alimentar o nosso povo hoje em dia com esse alimento tão forte, tão eficaz que é a teologia do corpo, né? Olha, muito boa, muito boa. Veja, eu acho que o processo mais eficaz, né, o Padre Clédson, o Pedro, né, e os demais que estão aqui, é a gente trazendo para coisas muito concretas, né? Eu lembro que eu comecei a estudar e a conhecer mais sobre teologia do corpo, talvez eu tivesse uns 16 para 17 anos, né? Não, mais, sei lá, talvez uns 20 anos, né? E eu comecei muito a pregar sobre isso. E eu imaginei que quando eu fosse pregar sobre isso, as pessoas iam sentir uma grande rejeição. Exatamente por isso que o Pedro falou, né? Por causa que a gente vive numa sociedade tão liberal, nada mais é proibido, né? Tudo é fácil, né? E etc. Mas eu tive uma surpresa muito grande de que as pessoas estavam sedentas por aquilo. E assim, eu não quero pegar só em realidadezinha paroquiais, né? Eu já preguei sobre teologia do corpo em favelas, com crianças, para crianças de favela. Já preguei em presídios. Já preguei sobre teologia do corpo em casas de recuperação, em retiro de jovens, em retiro de casais e etc. Mas quando a gente traz para a experiência cotidiana, por exemplo, todos nós já tivemos, por exemplo, uma experiência negativa de se sentir utilizado. Seja do ponto de vista de relações afetivas, seja de ponto de vista quando a gente é utilizado pelo emprego, por um patrão. Eu puxo daí, tá entendendo? Uma experiência cotidiana. Uma pessoa, um amigo que é usado por outro só porque tem dinheiro, ou porque quer se aproximar de uma outra pessoa, e aí é usado, né? Então, essa experiência de se sentir usado é tão desgastante que a gente nem precisa explicar por que que é desgastante. É só apelar para a experiência de vida. E ela notar que ela tem sonhos, que ela tem desejos, e que quando nós agimos com as pessoas, olha, eu não estou usando os termos metafísica, quem é que hoje entende desse termo? Entendeu? Mas você traz os elementos da interioridade, que lá no fundo a metafísica do ser humano, ela tem a ver com a sua interioridade e sua capacidade de transcendência. Se a gente não conseguir traduzir esses termos para o homem de hoje, que com respeito da palavra, né, é muito menos capaz de abstrações teóricas, mas muito hábil para coisas muito concretas, quando eu consigo trazer isso, eu trago um elemento muito interessante, porque a pessoa se identifica com aquilo que eu estou pregando, com uma experiência de vida que ela tem. E aí aquela experiência que, primeiro, muitas vezes não é nominada por ela, ou seja, é uma experiência que ela se sentiu mal, mas ela não conseguiu dar razões para isso. E às vezes dá razões negativas. Ah, não, eu que sou besta, eu que deveria usar as pessoas também. Não, você mostra a verdadeira razão dela se sentir mal, de que ela não merece ser usada, de que ela tem uma dignidade. E logo, a consequência imediata é que ela também não merece usar ninguém, que ela não merece. Deu para entender? Quando a gente traz isso cotidiano, eu acho que se torna um pouco mais fácil. E volto a dizer, essa experiência que eu tive de pregar sobre isso em várias realidades e ter uma ampla aceitação. Eu fiquei impressionado com isso, sendo bem sincero. Na verdade, a teologia do corpo, para mim, é um princípio, né? Eu acredito que, se você compreende a teologia do corpo como um princípio, isso vai ajudar muito quando você for abordar os temas
que estão relacionados a ele. A gente não deve usar de modo algum, né, o nosso conhecimento, até porque não converte o coração de ninguém um moralismo, né? A pessoa que é moralista, ela não converte o coração de ninguém. Mas é isso que o padre Deusimar falou. A partir do momento que você apresenta a verdade, porque no coração do homem, o que mais existe é o desejo pela verdade. O que a gente tem que fazer é trazer o homem para esta verdade, fazer com que ele entenda o valor da verdade. O padre colocou, assim, aquela imagem de eu já vi esse vídeo, né, do pregador pegando ali um papel e amassa aquele papel e mostra, olha como o mundo vê o corpo, olha como nós vemos o corpo. Né? A diferença, assim, as pessoas elas estão diante dessas possibilidades. O mundo apresenta o corpo vendo o corpo como um objeto de satisfação. É o modo como a pessoa se revela aquilo que ela traz dentro de si, a vocação que ela tem. Vejam, quando a gente apresenta essa riqueza, essa beleza, as pessoas elas começam a entender. Volto a dizer, uma linguagem moralista não converte ninguém, mas quando você apresenta os princípios, as pessoas elas realmente se convertem. Eu vou só trazer um ponto aqui de Cusco que eu participei, que eu achei super interessante, porque eu participei de uma pregação que, sinceramente, me chamou muito a atenção, que foi de um jovem responsável pelo MOB do México, e esse jovem apresentou um estudo que foi feito em alguns colégios que mostraram que jovens, adolescentes, que vivem, utilizam os métodos contraceptivos, esses jovens isso é um estudo que foi feito, não foi qualquer abordagem, não, um estudo que foi feito, mostra que esse jovem que utiliza os contraceptivos, eles vão ter mais problemas mentais, e problemas com drogadição. Vejam, interessante isso. E o trabalho que ele mostrava, ali o trabalho que ele apresentava é justamente isso, mostrar para os jovens que a castidade, portanto, e aqui no Brasil a gente faz o contrário, né? No Brasil, imagina, o colégio público, né? No Brasil, a gente apresenta os métodos contraceptivos, o sexo livre. Ele falava da castidade e do MOB para justamente ajudar os jovens a entenderem o sentido da sexualidade. Para que serve o corpo? Isso não é uma linguagem puritana, né? Nem muito menos moralista. É apenas uma apresentação de uma realidade concreta que muda a vida de uma pessoa, quando ela entende o sentido, né, da sua sexualidade, com todos os desafios que comportam a vivência da sexualidade. Ninguém está aqui dizendo que é fácil viver castidade, a gente está dizendo aqui que tudo isso, dentro do projeto divino, vai favorecer, por experiência, que os casais vivam melhor o seu matrimônio, os jovens possam viver de modo mais adequado e futuramente viver também, né, quando for o momento da definição do seu estado de vida, vão estar muito mais preparados. Imagine um jovem que se prepara para dar o passo para o sacerdócio e não chega no sacerdócio com as feridas provocadas por suas experiências de pecado no mundo. Então, vejam como é diferente quando a gente entende a teologia do corpo como esse princípio. E, Padre Cledson, uma observação assim, filosofando em cima do que o senhor disse, por exemplo, ele falando que isso aplicado à educação pública, inclusive, né? A grande questão é que a gente tenta resolver os nossos problemas humanos com o uso de técnicas. Ou seja, o problema, por exemplo, da fidelidade ou da infidelidade, o problema das DSTs, não se fala sobre a vivência da castidade. Então, para um problema que é humano, que é moral, no fundo da questão, você tenta resolver com uma técnica. Qual técnica? O uso de um instrumento, o uso de uma camisinha, o uso de um anticoncepcional. Ou seja, a sociedade hoje é o que se chama de tecnocracia, o poder da técnica, que substituiu a moral. Então,
Até isso tem aplicações múltiplas, né? Na ecologia, você vai querer resolver o problema humano, que é do consumismo, por exemplo, do materialismo. Você vai resolver como? Não, vou inventar energias renováveis, ou seja, é uma técnica, né? E não se reflete sobre o aspecto humano disso. Então assim, filosofando sobre o que você falou e mostrando, né? Eu gosto de fazer isso, né? No final da palestra, quando a pessoa pensa que está terminando, a gente mostra que existe um mundo por trás que a gente não falou, né? Que é exatamente estimular outros a estudarem sobre isso, beleza?